Para você, Wallace, qual é a responsabilidade da China com relação à pandemia do coronavírus? Cara, assim, E aí, sou o Ricardo E eu sou o Guilherme Fábio. e a gente está aqui no podcast com o pai Wallace, professor de Geografia do nono do primeiro e um dos coordenadores do primeiro. boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer ainda maior nosso, A gente que agradece. sua Bora lá. presença ilustre. E, primeiramente, vamos começar do começo, né? Assim que funciona. Acho que a coisa que a gente tem mais curiosidade sobre o professor, principalmente que eu tenho, é como você interessou pela área. Não exatamente quando você decidiu entrar na faculdade, mas quando você quando você se interessou por geografia, quando você caiu na real. Como que aconteceu isso? O primeiro foi na minha condição de aluno. Eu sempre me interessei pela disciplina de geografia, seja pela sua diversidade, né, que a gente tem elementos da cartografia, elementos da parte física e também elementos humanos. Então, essa diversidade sempre me chamou a atenção, aplicados ao raciocínio espacial. Então, desde lá da sexta série, antigamente hoje é sexto ano, antigamente era quinta série. Então, eu como aluno, eu sempre me interessei. Hora mais, hora menos, mas eu sempre fui mais interessado. Segundo, não sei se eu já comentei com vocês, meu pai, ele era caminhoneiro. Então, eu viajava com meu pai de vez em quando, até para além do Brasil. A gente chegou a ir para a Argentina de caminhão. Então, você visualizar paisagens, observar pessoas, Gera um interesse. gera interesse. Meu pai era cegonheiro, a gente pegava os carros na Fiat, entrava dentro do porto, por exemplo, no Rio de Janeiro, e desembarcava, ficava vendo navios. Então, aquilo com uma criança de 6, 7, 8 anos, sabe? Você vai te seduzindo, de certa Você forma. chegava a mudar de cidade ou Não, sempre Não, foi não, um lugar só? como residente, eu sempre morei em Belo Horizonte. Sempre morei em Belo Horizonte. E nas férias, de vez em quando, viajava, mas dentro do normal. Então, Esse basicamente, contato gera um interesse muito grande, né? É interessante. Então, assim, basicamente essas duas grandes fontes, assim, como aluno de sala de aula, de modo convencional, e a atividade profissional do meu pai. E ela contou. Porque tem gente, por exemplo, que é filho de embaixador, muda de residência o tempo todo, outros que viajam bastante. E no meu caso foi esse o raciocínio. E depois, é claro, que teve uma outra influência de um outro professor. Entendi. E antes de ser professor, antes de trabalhar no Santo Antônio, quais outros trabalhos você já fez e como era a sua vida antes de ser professor no Santo Antônio? Eu quando jovem, muito novo, eu fui office boy. Eu cheguei também a trabalhar no hotel. Eu trabalhava na cozinha de um hotel. Bacana, né? Trabalhar na cozinha. Era copeiro. Cheguei a trabalhar mesmo, inclusive aqui próximo, Savassi Hotel. Eu trabalhei lá durante um certo tempo. E cheguei a também trabalhar no escritório de advocacia como despachante. Foi a época que eu estava fazendo a faculdade, eu era despachante. Isso que eu ia te perguntar, isso tudo você já estava pretendendo fazer alguma faculdade? Como é que já estava esse período da sua vida? Aí chegou num dado momento, claro, eu tentei algumas vezes na UFMG, mas principalmente eu tive questões pessoais aí, né? Tive uma separação do meu pai com a minha mãe, eu sempre fui o filho mais velho, a gente morava de aluguel, então você tinha um cenário doméstico, né, e que num dado momento o que interessava mais era a gente resolver nossas questões. Eu cheguei até a ficar sem estudar durante um tempo, lendo por conta própria, né, e aí depois de uma certa idade aí eu foquei mais, inclusive para entrar na PUC, porque aí eu queria tirar a diferença, né, do tempo que eu fiquei sem estudar. E o curso que você fez foi de geografia? Não, geografia. Você formou na PUC? Na PUC, eu sou um filho da PUC. Né, Guizão? Literalmente. E agora em questão do Santo Antônio, você já tinha exercido a profissão de professor ou foi sua primeira experiência foi aqui? Qual que é a sua relação com o Santo Antônio? Como Não. começou? Por que ficar aqui? Aí, assim, eu entrei na faculdade com muito afim. Tanto que até minha irmã mais nova entrou primeiro do que eu. Então eu queria tirar a diferença. E aí eu fiz o meu curso com muita vontade. E aí eu fui destaque acadêmico várias vezes, consegui bolsa, participei de processo de iniciação científica, fui monitor, eu me destaquei muito. Tanto que da graduação eu fui... Desde sempre, pai Wallace malandro. Estudem.
Tudo. E aí eu fui direto para o mestrado. Em 6 meses, eu me formei no meio do ano, no final do ano eu já estava no mestrado. E eu fui fazer mestrado em educação, porque eu sempre quis ser professor. Eu entrei no curso, eu sempre perguntava, você entrou no curso de geografia para ser professor? Sim, eu entrei para ser professor. Eu descobri o bacharelado lá dentro, eu descobri a pesquisa lá dentro. Mas eu entrei para ser professor. E era uma vocação de criança? Tipo assim, ser professor era tipo um sonho? Era um sonho. Ou foi algo que foi desenvolvendo? Não, era um sonho. Ele foi surgindo cada vez mais forte, mas ele surgiu desde criancinha mesmo. E aí, nessa história, aí eu fiz o mestrado e as coisas foram acontecendo. Aí eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei em alguns lugares. Cheguei a trabalhar na Editora Moderna com livro didático, eu trabalhei no Instituto Iotim, lá para 2008, 2009. Experimentei outras coisas, mas também dei aula, eu lecionei, que era a pergunta, né, que vocês apresentaram. Eu lecionei em escola pública, passei em concurso público, em escola pública, escola estadual, assumi, lecionei na periferia de Belo Horizonte. Inclusive, tive até, na verdade, 3 escolas que eu lecionei, na escola pública. E também, como eu continuava estudando, eu fui lecionar na PUC. Só que eu lecionei na PUC durante 6 anos, só que como professor não concursado, era de contrato temporário. A gente ficava 1 ano, se isentava 6 meses. Ficava 1 ano, se isentava 6 meses. Esse é o regime de contrato temporário na Católica, aqui na PUC Minas. Então eu lecionei, o Colégio Santana não foi a minha primeira escola. Então eu lecionei em 3 escolas estaduais e também lecionei no Santa Maria, ali da Floresta. E o Santo Antônio entrou na sua vida, como foi e o que te faz ficar aqui? O Santo Antônio entrou na minha vida quando eu estava terminando o doutorado, porque eu fiz o mestrado em educação, mas fiz o doutorado na geografia. Eu voltei para a geografia. E aí no final do doutorado, quem ministrava aula aqui, em geografia da 9ª série, era a professora Juliana, que inclusive iniciou o projeto Nona Onda, a Juliana Ribeiro. E aí ela estava lá terminando o mestrado, e ela estava casando, e o esposo dela é militar, e o esposo dela iria ser deslocado para o Oiapoque. Ela ia casar e morar em Oiapoque. E aí ela virou para mim e falou, ô Wallace, você está terminando o doutorado? Você já se conhecia antes? Isso, de lá. E juntamente com a professora Mariana Rade também. A professora Mariana Rade trabalhava aqui e também lecionava na PUC. A Mariana, inclusive, é que fez essa ponte entre a gente. E elas falaram, você está terminando o doutorado, você vai voltar agora de maneira mais forte, mais intensa. E eu estou justamente saindo. Você não se interessa em trabalhar no colégio? Eu falei, interessa, claro. Interessa. E aí elas fizeram essa ponte. É claro que eu vim conversar com o Frei, conversar com o Cafunga, participei do processo seletivo, conversei com a Gracinha, que à época era a coordenadora de geografia. Então participei do processo convencional, mas elas aqui que deram o gancho, exatamente. Mas o processo de entrada convencional ele aconteceu. E aí eu entrei em 2015, foi a pergunta que vocês fizeram. Eu entrei em 2015 e a coisa começou a acontecer. Eu assumi as aulas da 9ª série, naquela época as nonas todas eram à tarde. E aí o trabalho foi bem feito, foi legal. Foi a mesma época que o Bruno também entrou, nós entramos juntos. E nós assumimos a 9ª onda ali juntos, porque a Juliana saiu. Aí nós ajustamos algumas coisas e fizemos da 9ª onda um mega projeto. Ele era um ótimo projeto, ele era um bom projeto, mas nós ajustamos algumas coisas e ele teve um alcance maior. Muito maior. Com certeza é um dos projetos mais marcantes do colégio. É difícil alguém que passou pelo 9º não gostou da 9ª onda. Inclusive, posso falar por mim, foi a minha porta de entrada para o mundo das simulações e até hoje estou presente. Segunda vez que eu estou dirigindo, junto com o Luca ali, o comitê da 9ª onda. É realmente um evento muito legal, muito bem organizado, principalmente pelos alunos, que eu acho legal, tipo, além de vocês e os alunos que dirigem os comitês. A gente se envolve muito no projeto. E você aplica situações de sala de aula, né, aquele colorido do conteúdo, da geopolítica, da geoeconomia, de situações demográficas e econômicas, elas são aplicadas de fato. Você discursa, você debate, mas você também tem a produção escrita. Isso é muito importante. Exatamente. Você desenvolve inglês, você pode focar mais para as produções textuais no jornalismo, enfim. Você também tem temas diferentes, em tempo e época diferente, tem contextos do século XIX, mas também. Então, você vai se reconhecer no projeto de alguma maneira. E o protagonismo, né, do jovem, que eu acho que é importante hoje em dia. Agora, mudando um pouquinho o assunto aqui,
A gente sabe que você viaja muito, que você gosta de viajar. Inclusive, eu lembro em alguns dos seus famosos PowerPoints, fotos que você mesmo tirou nas suas viagens. Então, a gente queria saber, contei pra gente, quais países te marcaram mais? Quais foram suas melhores viagens? Assim, eu já viajei, mas tem gente que viaja mais do que eu, ou já viajou mais do que eu, porque agora ainda no momento ainda não está muito propício a tantas viagens assim não. Cara, assim, eu tenho uma irmã que morou em Portugal há muito tempo, então isso facilitou. Ela de fato morava lá, o meu cunhado é ex-jogador de futebol, acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, esse é o do América, né? Ah, acho que sim. Moisés, hoje ele é aposentado, ele é da época do Fred, quando o Fred jogava no América, só para vocês terem ideia. Fred, Wagner, tem bastante tempo, tanto que hoje ele é aposentado. Então o fato dela morar em Portugal ajudou, porque aí de vez em quando eu ia para lá e de lá a gente, você conhece um outro lugar, porque fica mais fácil, né? Mas eu particularmente eu gosto muito de Portugal, acho lindo, acho bonito, mas é uma questão afetiva mesmo. Gosto de azeitona, azeite, gosto da comida, eu sou procedente de família portuguesa, então eu gosto. Gosto de Portugal, gosto da Argentina, são lugares, não necessariamente de nomes, não necessariamente são plenamente ricos, mas é uma questão afetiva mesmo. E nessas suas viagens, tem alguma história, alguma coisa engraçada ou diferente que aconteceu? Você se lembra, que marcou? Tem de tudo, tem engraçado, tem trágico, tem de chuva, tem... E um perrengue que o Wallace passou na gringa? Tem de tudo, assim, tem desde que pessoa querendo comprar sua esposa, acho que eu já comentei isso, de fato acontece por aí, em determinados países, pessoas fazem uma oferta de compra, né? Por camelo? Eu não lembro não, acho que foi grana mesmo. Eu acho que isso não soa estranho, delicado e tal, mas isso é comum em algumas partes por aí, isso de fato é meio assim. Com determinados, eu sou muito da geografia, até física, eu gosto de passear, então você pega guias, né? Guias locais que vão te direcionar a lugares, então você tem guias que você inclusive faz amizade, mas você tem todo tipo de guia, você tem guia que te passa a perna, te manda para um outro lugar, e você não conhece o lugar direito, então você passa uns apertos assim, que você entra no lugar, opa, peraí, acho que aqui não é isso aqui não. Então infelizmente isso acontece. Uns perrengues no sentido, você vai para um lugar achando que é ali, mas na verdade não é ali. Aí você tem que se virar para sair dali. E como é que você sai? Aí você se vira, né? E conta isso já aconteceu em algum lugar. Uma dessas histórias, como que você pensa assim, essa é boa? É isso, aconteceu, né? Aconteceu no Marrocos, por exemplo, você vai para um dado passeio, você contrata um dado passeio e tal, e aí você chega lá, o guia te deixa na mão. Ele vai, conduz o grupo, chega lá, ele parece que se interessa por outra coisa, se interessou por uma outra situação lá, e deixou a gente lá, cara. Largou vocês lá? Largou a gente lá numa falta de profissionalismo danado. E aí assim, eu sou um cara mais tranquilo e tal, a gente se vira e tal, mas você tem algumas pessoas que entraram num certo desespero. E aí nós estamos falando de lugar assim, extremamente ermo mesmo, sabe? Não dá para contar muito com a ajuda do outro. Então... E aqui, voltando para a sala de aula. Infelizmente também acontece um outro roubo, né? Às vezes acontece também, às vezes é furtado ali e tal, aí você fica meio de cabeça quente ali na hora, mas isso também já aconteceu. No Brasil vai ser furtado em outro país. Isso também acontece. E voltando para a sala de aula, na geografia em geral, qual parte, qual subtema você gosta mais da aula, de estudar? O que mais te interessa dentro da geografia? Eu gosto bastante das aulas da nona série, eu gosto bastante de lecionar, eu gosto de tudo, sabe? Mas é porque como a geografia é muito diversa, muito ampla, das aulas da nona eu gosto bastante de Guerra Fria, da época da União Soviética, eu gosto bastante de trabalhar a China, né? Apesar que alguns alunos não gostam, gosto bastante da parte urbana, né? Da Paris de Haussmann, da parte urbana da Europa. E na primeira série, quando o conteúdo ele muda, né? Ele se altera, eu gosto bastante ali daquela parte de clima, né? De geologia, de clima eu gosto. Apesar que alguns alunos não gostam. Isso é bem atlético. Eu, por exemplo, odeio essa parte de relevo, clima. Essa parte física eu acho que ela é menos favorita da galera em geral. A gente se interessa mais pela política, pelas tretas.
que rola. Bomba, E coisa já- explodindo. Já que você citou aí E a China... o conflito árabe-israelense também é bem Exatamente, bacana. É bem legal. Mas já que você citou a China, a gente gostaria de trazer para um tema mais recente e perguntar a sua opinião. Para você, Wallace, qual é a responsabilidade da China com relação à pandemia do coronavírus? Cara, assim, a gente não sabe ao certo. Você supõe alguma coisa e tal, mas e é difícil você levantar falso testemunho. Isso, inclusive, dá processo, é desrespeitoso. Tem gente que advoga a ideia de que ela tenha criado uma situação e está usufruindo disso economicamente falando. Tem gente que acha que não, que de fato foi uma fatalidade e tal. Ela está usufruindo disso economicamente? Tá, isso é fato. De diversas maneiras. A Mas, aplicação de dados que ela fez, que ela tinha noção que estava alguma coisa, uma doença se distribuindo pela China, também é fato, não é? também é ela fato. escondeu esses dados mundialmente. Então, assim, que ela está usufruindo, que ela está ganhando dinheiro e vem ganhando, ok, isso é fato, isso tem acontecido. Agora, é muito perverso pensar que ela tenha criado uma situação, sabe? É muito difícil, eu não quero crer nisso. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que daqui a 2 décadas a gente tenha uma clareza do que de fato aconteceu. Eu acho que isso vai vir com o tempo, não nos próximos anos. Mas é difícil você acreditar nisso, sabe? Não acredito que... não quero crer nisso. É difícil bater o martelo e ter certeza de uma coisa, por mais que eles tenham escondido e não deixado as pesquisas e investigações lá, né? Agora, se ela está usufruindo disso economicamente, tá, mérito dela também. Ela está se organizando, ela também está se empenhando. Sabe? Exatamente. Acho que é por aí. É difícil. Vamos lá, mais. E, inclusive, falando já sobre essa relação de ocultar as informações e do jeito que a China lidou com a pandemia, a gente gostaria de perguntar como funciona a repressão do povo chinês pela China e te perguntar, você já foi na China? Não, nunca fui, tenho vontade, tenho muita vontade, inclusive, nunca fui. Espero que nos próximos anos eu vá. E assim, é aquilo que a gente comentava em sala de aula. Você tem uma classe média que ela tem se destacado qualitativamente, ela está mais envolvida, ela está manifestando mais, ela está mais antenada, né? E expandido quantitativamente. Então você tem fenômenos do ponto de vista quantitativo, a classe média tem aumentado, e você tem também um fenômeno do ponto de vista qualitativo, né? E isso tem acontecido. Então ela quer mudança, ela quer transformação, só que lá é muito lento isso, mas isso está acontecendo, né? Vide as manifestações, os protestos que acontecem em Hong Kong e em Taiwan, que são muito fortes, muito violentos, muito expressivos. Então eu acho que em poucos anos a China vai mudar bastante. Já tem mudado, a coisa está acontecendo. Também com maior população do mundo na China, né, é difícil que não haja pelo menos uma resposta da população a tudo que o governo faz, né? Então, agora a gente vai abrir um novo quadro aqui no podcast. Vai chamar... Que quadro é esse? Wallace, Rei do Mundo. A gente separou aqui alguns conflitos que acontecem pelo mundo e a gente vai dar para o Wallace o poder de resolvê-los do jeito que ele acha que é melhor. Para isso, você não tem poderes especiais, mas como se fosse o presidente ou o rei, ou comandasse certo país, ou um país de grande influência nessa região, e com isso a gente gostaria de saber como resolver o conflito. Então, por favor, pegue ele. Basicamente, o que o Wallace falou é ordem. Exatamente. Beleza, então vamos lá. Espanha, Catalunha. Então a questão da soberania política, né, da Catalunha. Exatamente, do separatismo e tal. Indica. Em 3 anos, a Catalunha é um país independente, um país soberano, no meu entender. Pode escrever aí? Se eu tivesse poder, a ponto, ela seria um país, ela seria um território independente. Medidas econômicas... E isso é claro que feriria muito hoje a política da União Europeia. A União Europeia está fechada com a Espanha não quer permitir, tendo em vista a pandemia, a crise que já vinha antes da pandemia, então obviamente que a União Europeia não quer
principalmente A União Europeia sempre apoiando a Espanha. A Espanha está fechado com a Espanha, por N motivos. Isso também abre precedentes para outras regiões, tá claro. Mas se eu tivesse esse poder que vocês estão me dando, que vocês estão me outorgando aí, para mim, Independência para Catalunha? Independência para Catalunha. E em questão, eu tinha visto quando estava tendo o boom dos protestos na Catalunha, que muitos falavam que as empresas que lá sediam, né, Barcelona, iam todas sair. Eu estava inclusive saindo e indo para Madrid. Isso. Como que você acha que ia acontecer isso? Você acha que tinha chance da Catalunha, sei lá, se reerguer disso? Sim, claro, tem chance de reerguer. Ela até passaria por problemas econômicos e outros, inclusive sociais e tal. Mas se eu tivesse esse poder que vocês estão me dando, nesse mundo imaginário do Wallace como califa aí, como imperador, mas é claro que isso rearranja situações. Isso rearranja elementos políticos desse novo país, ou desse recém-criado país com a União Europeia, com a ONU, enfim, com outros países do mundo. Mas, no meu entender, na minha opinião, no meu querer, Catalunha, para mim, é um país independente. Entendemos. Inclusive, eu lembro que quando esse assunto veio à tona, lá para 2019, né, eles falaram, as associações de futebol dos países vizinhos, que não iriam receber o Barcelona caso Catalunha viesse a ser um país independente. Independente. Inclusive, acho que o Messi tinha uma cláusula no contrato dele que, se caso a Catalunha se tornasse independente, ou o Barcelona teria que mudar de liga, ou ele sairia do Barcelona, se eu não me engano. Foi muito forte ali aquele movimento 2018, 2019, muito forte mesmo. Mas ele está de stand-by, tá? Ainda não acabou. Exatamente, ele não acabou. Então vamos pro próximo. Mas eu estou falando de acordo com aquilo que eu gostaria que acontecesse. Claro. O Rei Wallace. Rei Wallace. Então vamos lá. Qual que é o próximo? A China e Taiwan. Pois é, eu também daria a autonomia, a soberania política para Taiwan. Sinceramente daria. E é curioso porque Taiwan é um país que já teve um status, não só de país, mas já assentou, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 49 a 71, e muitos que antes reconheciam Taiwan, hoje não mais reconhecem. Por pressão da China. Por pressão da China, pressão política e econômica, inclusive. Então, eu fico com dó, né? Então, eu daria. Independência para Taiwan. Daria independência para Taiwan. Interferência chinesa. Agora vamos aqui pegar o último. Para a gente finalizar nossa conversa. Vamos lá. É esse aqui, hein? Vamos ver qual que é esse. O Brexit, relacionado aqui à Escócia, né? É a causa... a relação do Brexit com os conflitos internos no Reino Unido, principalmente relacionados à possível independência da Escócia. Inclusive, eu até falei, né, que o meu nome está muito relacionado à Escócia. O William Wallace foi um grande líder, um grande personagem, um grande agente aí na Escócia. Inclusive, ele morreu por conta disso, né? Não é possível que... Para mim, a Escócia tem que se separar do Reino Unido. E aí, inclusive, seria até bem interessante para a Escócia. Eu aposto nisso nos próximos anos. Mas eu agora, como imperador, a Escócia se torna independente. Independente? Você move seus pauzinhos lá e já era. E o Brexit já está consolidado, né? Já saiu e tal. Diferente daquela época que a gente estudava, que ainda estava no processo. Agora já saiu, já está definido. E as consequências que a gente vê até agora não são muito negativas, né? Não, mas a pandemia ela mascara muita coisa. Eu acho que pós-pandemia a coisa vai se dar. A gente vai ter reais contornos da situação. E com Escócia independente, Reino Unido ainda fora da União Europeia, como você decide? Escócia é parte da União Europeia? Exatamente, Escócia é parte da União Europeia. E Reino Seria Unido o próximo integrante, fora. inclusive. Reino Unido ainda fora. E aí, Reino Unido fora. O Reino Unido vai tocar a vida dele. É o que eles decidiram, então vai seguir a vida dele. Também não torço nada contra. Agora, é um Reino Unido um pouco mais frágil. Sim, é um Reino Unido sem uma Escócia. Escócia é o segundo país. Né? Vai ser um contexto diferente para eles. Mas, claro, independência para a Escócia. Meu nome estava voltado a isso, tem um personagem interessante lá, eu sou dessa defesa. Então, finalizando, Wallace,
pai da liberdade. Liberdade para Catalunha, Taiwan e Escócia. Cuidado com o Wallace. China. Também daria para Palestina. Inclusive é um dos temas. A gente tinha aqui Hong Kong, Palestina, que não foram. A Palestina eu imaginei. E Venezuela. Venezuela? Vamos resolver o conflito na Venezuela. Só Deus, meu filho. Só Deus. Só Deus e o Wallace. Se fosse lá, talvez você melhoraria alguma coisa. Só Deus. Então agora, para finalizar nosso podcast com o Wallace, com algumas perguntas de vocês que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Produção, por favor. Para começar, Wallace, qual é a sua comida preferida? Cara, eu gosto de feijoada. Feijoada? Feijoada é bom. Mas magrinha, né? Não é nada muito gordo, né? E estilo de música favorito? Assim, eu sou bem eclético, assim, eu gosto de rock nacional, rock internacional, adoro MPB. Mas eu tenho certeza que a música preferida do Wallace é o funk do relevo. O funk do relevo, o funk da hidrografia. Exatamente. Bacana. E, Wallace, se você pudesse mudar para algum país, para qual seria? Mudar? Cara, eu viveria em Portugal. Portugal? Já expressou seus motivos. Percebe-se o Wallace, fã de Portugal. E por último, aqui, o nosso internauta que perguntou, perguntou como que você deixa, como você mantém o seu bigode mafioso que você desenvolveu nessa quarentena. Na verdade agora eu tô sem, eu tô de barba, né? Eu tô de barba. Mas o bigode, na verdade eu sempre achei o bigode feio. Eu nunca gostei de bigode, eu sempre achei bigode feio, assim, esteticamente é feio. Mas aí eu falei, gente, é bom de vez em quando deixar fazer uma coisa diferente. E no início da pandemia estava todo mundo triste, estava todo mundo cabisbaixo, a gente tinha que criar uma situação nova. Não sei se vocês concordam comigo. Eu falei, então vou deixar. Você criar um fato novo é legal, cara. Além de certa forma, assim, não é que eu seja modista, eu não sou modista. Mas de certa forma, querendo ou não, está na moda, né? Desde uns 2, 3 anos para cá, tem muita gente que tem deixado. Mas a ideia foi mais essa, assim, para criar um fato novo por conta da pandemia. E aí o negócio pegou, foi. Puxado o bigodão do Wallace, quem viu, viu. Quem viu, viu, exatamente. Mas eu vou deixar de novo. Vai deixar de novo? Vou deixar de novo. Depois tem que aparecer quando... Eu vou deixar de novo. A questão é que a gente fica com um cara de cafajeste. Mafioso, como esse que é o problema. Você tem que aparecer um dia, cortar tudo, só deixar o bigode e tomar uma água, assim. Não fala nada, só tira Sério? uma água. No meio da aula. Tá. Água. Pra todo mundo ver. É o impacto. O impacto. Não fala nada. Legal, vou ver. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Qual é o meu time preferido? Ninguém vai perguntar, não? Ah, seu time preferido? Então eu pergunto. Qual é o seu time preferido? É o Galo doido? É o Galo É o doido? galão da massa? É bacana. Guilherme gostou não. Tô triste agora. Mas tamo junto. Tamo junto. E, então, finalizando já, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado ao Wallace. Foi ótimo ter esse conversa com você. Obrigado pelo seu tempo aí. A gente sabe que sempre estou ocupado. Mas é isso aí, galera. Fiquem ligados para os próximos podcasts. Falou! E aproveitem a aula do Wallace para quem voltou para o presencial. Falou para vocês. Eu que agradeço.